Reforma administrativa. A proposta apresentada esta semana pelo governo federal, se aprovada, vai impactar diretamente em municípios da macro-região. Cidades com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total seriam incorporados por vizinhos. A proposta também restringe a criação de novas prefeituras. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o diretor do Fiesp, Guilherme Feitosa. Em São Carlos, o também diretor do Fiesp, Emerson Chu. E em Franca, o advogado Fábio Genovez. Começar aqui por Ribeirão Preto, diretor do Fiesp, Guilherme Feitosa. Para a gente entender, afinal de contas, por que nós criamos tantos municípios sabendo que a grana para mantê-los não era aquilo que eles precisavam e que eles têm necessidade ainda hoje? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, telespectadores. É um prazer a gente poder estar aqui discutindo um tema tão relevante para o nosso país, né? Não tenha dúvida que depois da Constituição de 88 se abriu as portas para essa criação de milhares de municípios no nosso país, né? Em 3 décadas foram criados mais de 1.600 municípios e não tenha dúvida nenhuma, isso daí vem com uma carga política muito grande da máquina pública poder ser utilizada como instrumento político pelos que iniciaram ou facilitaram a criação desses municípios. Vou agora a São Carlos, diretor do Fiesp, Emerson Chu. A gente fica se perguntando, afinal de contas, o quanto que a gente vai precisar para a manutenção de um município que tem que ter os recursos próprios daquela localidade e aquilo que vem do dinheiro efetivamente da União e também do Estado. Dá para a gente ter uma ideia a esse respeito? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Queria estender também boa tarde para o meu amigo, irmão Guilherme, do Fiesp, diretor do Fiesp de Ribeirão Preto. Tá? Bom, Roberto, não dá. Tá? Cada município tem a sua estrutura. Acredito eu que esse é o ponto, né? Esse é o ponto mais importante que nós devemos discutir. Quanto que os municípios têm que ter de estrutura financeira, estrutura econômica, para se sustentarem. Lógico que no nosso estado, o estado de São Paulo, um estado rico, um estado que tem indústrias, tem o seu comércio pujante, o seu serviço pujante, fica difícil a gente entender, né, e quantificar isso, comparado àqueles estados onde não tem a estrutura que nós temos, na verdade. Então, fica um pouco complicado, tá? A gente trabalhar isso numa visão de país, tá? Mas, vamos lá, acredito eu que a indústria é um ponto forte para ser trabalhado, né? Nós temos que ter uma política industrial muito forte para esse país, principalmente para fortalecer essas cidades que não têm esse poder econômico, né, dentro dela. Lógico que temos cidades aí com um potencial turístico muito bom, muito grande. Temos aqui dentro do nosso guarda-chuva do Fiesp São Carlos, que engloba 12 cidades. Temos a Analândia, que é um exemplo, que está ali próximo, né? Tem 4.995 habitantes e tem uma pujança grande turística, tem algumas indústrias lá dentro. Enfim, né? Ali você tem uma sustentabilidade. Cada cidade tem que procurar, então, o seu ponto de equilíbrio econômico, através da indústria, do comércio, do turismo, do serviço, enfim, um ponto de equilíbrio econômico forte. Mesmo porque isso tem que ter longevidade, né? Tem que estar crescendo. Um outro ponto importante que eu vejo, tá? A partir do momento que aquele município deixa de ser um município e é incorporado por uma outra cidade, então ela se torna um distrito, essa cidade que for incorporar
né, ela também vai ter que arcar com esses custos. Então, veja bem, é um ponto de muita discussão, né? O quanto isso pode afetar uma cidade ou outra. Boa Franca agora, advogado Fábio Genoveso. Doutor, o cidadão que está acompanhando tudo isso descobre que nós temos tantas e tantas cidades, tantos e tantos municípios que não deveriam existir, porque não tem como se manter. Esse cidadão pode questionar aonde essa existência. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores da Clube. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão interessante e tão importante que pode ser um marco divisório no nosso país, pensando no futuro daqui 10, 15, 20 anos. Queria também parabenizar e cumprimentar meus colegas de Ribeirão e São Carlos. Roberto, o cidadão da cidade pequena, da cidade que, ou melhor, do município que pode ser extinto, ele num primeiro momento pode se sentir prejudicado, pode sentir que aquela característica, as peculiaridades do município onde ele vive poderão ser afetadas, mas na verdade não. Se a gente for pensar do ponto de vista prático, se o município não consegue sequer arrecadar 10% do que gasta, não faz sentido a sua existência. Os custos com assessores, com vereadores, com prefeito, com secretários, com locações para prédios públicos vão ser suprimidas. E um município que vai incorporar esse município menor tem uma estrutura muito maior e vai passar a receber arrecadação dessa localidade menor. Então a tendência é que os benefícios sociais dessa localidade, desse município que vai se extinguir, tendem a melhorar. A tendência é que a infraestrutura da cidade pequena tende a melhorar com essa medida, com a PEC essa PEC proposta pelo ministro Paulo Guedes. Muito bem. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar com o diretor do Ciesp-Fiesp, Guilherme Feitosa. A gente dá uma olhadinha aqui, São Paulo tem 645 municípios com menos de 5 mil habitantes. Quer dizer, é uma coisa desproporcional. Aí, evidentemente, tem toda uma força política por trás para criar esses municípios. Agora, nós estamos num debate. Afinal de contas, o que vai prevalecer, na sua opinião, respeitando aquilo que a sua entidade pensa? É o lado político, é o lado econômico, o lado financeiro? O que a gente tem que levar em consideração para fazer tantas mudanças que eu acho, sim, importantes? Olha, Roberto, olhando para o lado do Estado, como você mencionou, o nosso colega já disse, o Estado de São Paulo é um Estado rico, então muitos desses municípios com menos de 5 mil habitantes conseguem se viabilizar economicamente por conta dessa força da indústria, do comércio e do serviço que pode estar instalado dentro dessa região, desse próprio município. Mas na hora que a gente olha essa PEC e analisa de uma forma ampla, 70%, e aí eu estou falando de todos os municípios do nosso país, 70% das cidades brasileiras estão num pré-caos financeiro, seja por má administração, seja por corrupção, enfim, todos esses desmandos que a gente vem assistindo nos últimos anos com relação à forma que é administrada, a incompetência dos nossos políticos, né? Gestão zero. Né? Então, realmente tem que se olhar, porque está ficando caro para o país. Esses municípios pequenos, a sua grande maioria, não conseguem se viabilizar, eles ficam dependendo do repasse do FMP, né, que é do município, e mesmo assim estão em situação pré-falimentar, são 9 vereadores para cada município, prefeito, diversos assessores, e onde é consumido esses recursos, em boa parte, na administração pública, com os funcionários e com os aposentados, sobrando praticamente nada para o cidadão dessas cidades. Então, realmente tem que ser repensado. A nossa entidade, ela preza pelo fortalecimento da gestão pública e de uma gestão pública consciente, olhando para o futuro. Não tenha dúvida de que essa criação, e volta e meia é um tema que voltava até pouco tempo atrás, para a criação de mais novos municípios ainda, e não uma redução, né? Nós temos que nos espelhar nos bons exemplos. Bons exemplos, por exemplo, na Europa, onde a Alemanha reduziu em 50%, mais de 50% o número dos seus municípios, Bélgica a mesma coisa, Reino Unido a mesma coisa. Então, é esse o caminho que nós temos que tomar. Óbvio que
politicamente existe num primeiro momento um desgaste, mas na hora que você enxerga lá na frente, na hora que você olha para o futuro, e é assim que uma boa gestão pública tem que ser, vendo no futuro, e o cidadão vai ser extremamente beneficiado. Nesses lugares você não tem boa segurança, você não tem bom saneamento, você não tem estrutura médica, você tem uma deficiência completa e cada vez mais se apadrinhando funcionários públicos, porque não tenho dúvida disso e está claro, foram criados esses municípios para dar base, lastro a feudos políticos. Isso é a grande verdade. Existem sempre as exceções, mas são pequenas as exceções e nós temos que olhar para o todo. Então, o caminho é esse e tem que ser discutido e eu não tenho dúvida que nós vamos trabalhar como uma entidade para avançar no sentido dessa redução de pelo menos mais de 1.200 municípios no nosso país e ter uma gestão pública mais eficiente. Feudo político, a gente vai lá atrás, e o feudo político, a gente indo um pouquinho mais atrás, aqui é o grande coronel. Né? Coronel até dos dias de hoje, que promete. E nessas pequenas cidades o coronelismo impera político, não tenha dúvida disso. Nessas pequenas cidades eu dou lá um par de sapato, uma camisa. Exatamente. E faz a prática política da pior espécie possível, que leva todo mundo ao atraso e compromete a vida de cada um de nós no dia a dia, tomando os nossos impostos também. Deixa eu ir a São Carlos agora, diretor do Ciesp-Fiesp, Emerson Chu. Emerson, olhando essa necessidade de unir municípios que estão quebrados, que estão sem nada a oferecer, isso passa também por um pacto federativo. A gente tem que pensar a respeito do quê? É menos Brasília, mais município, mas município pequenininho e cheio de problemas. Como é que a gente faz isso? Roberto, não é fácil, né? É um tema complexo. Nós temos que realmente pensar em uma questão que é fundamental, tá? Que é a população desse município, que precisa de estrutura, né? Tudo aquilo que o nosso amigo Guilherme, vocês comentaram agora, precisando realmente de uma estrutura de saúde, de segurança, transporte e tudo mais. Enfim, tudo aquilo que dá um conforto à população que paga por isso com seus impostos, correto? Eu acredito que esse é o ponto fundamental. O governo federal pensa em uma redução econômica e está certo, nós temos que ser eficiente nesse ponto. Tá? Agora, o fundamental é a população dessas cidades, que muitas vezes realmente fica aí desamparada num coronelismo, que, como vocês disseram, grande, né? Que é exatamente isso. Né? E aí quer crescer, conforme a cidade cresce, essas famílias querem crescer politicamente em cima. Bom, enfim, eu acredito que essa PEC, né, ela vem trabalhar, então, em dois aspectos, né? Um que é muito mais delicado, que é essa questão política que nós temos que resolver, e aí está alguns entraves que eu acredito que vão ter que ser discutidos ponto a ponto, cidade a cidade. E essa questão da população, ela precisa ter uma estrutura, um retorno, né, de uma estrutura de tudo aquilo que essa população investe. Né? São impostos que todos nós colocamos nesse país, né? E é justo que isso retorne para nós, correto? Então, é difícil, né? É um ponto crítico, é um ponto de peso dentro dessa PEC, né? Ela pesa muito, vai ter um desgaste, sim, político muito grande, e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas, sim, eu acredito que o ponto fundamental é a população dessas cidades. Nós temos que amparar essas pessoas, né? Que hoje, como o Guilherme disse, estão totalmente desamparadas, não tem uma estrutura básica, né? Muito pequena. Porém, existem cidades pequenas que têm grandes empresas. Vamos pegar aqui Gavião Peixoto, do lado. Olha só, ela tem menos que 5.000 habitantes e nós temos a Embraer lá, fez a diferença. Então, volto a dizer. Então, tem que pesar aí e procurar toda essa questão de investimento na cidade, botar indústria, botar comércio, serviço, enfim, botar receita para a cidade. Eu vou a Franca agora, advogado Fábio Genovez. Doutor, como que a gente deveria pensar numa nova regulamentação para os municípios? Como fazer? Esse que me parece que é o problema.
Sem dúvida, Roberto. A PEC do Pacto, como está sendo conhecida desde a sua concepção, não trata com muita clareza como isso vai se dar. Nós temos as questões dos funcionários públicos que vão ser dessas cidades menores, que vão ser realocados provavelmente nas cidades maiores, talvez sejam criadas subprefeituras, enfim, isso ainda não está muito claro, mas através de leis ordinárias e complementares isso pode se dar com tranquilidade. Como disseram meus colegas, a questão política ainda é um entrave. E como disse o presidente durante a semana, isso ainda não é matéria fechada, não é questão fechada. Há possibilidade de discussão, a população vai ser ouvida, as coisas não vão ser submetidas de uma forma que a população não possa se manifestar. Ainda vai passar pelo trâmite no Senado e na Câmara, mas fato é que o Pacto Federativo vai trazer muito benefício para os estados e municípios. Ambos os entes federativos estão quebrados, Roberto. Eles precisam de descentralização e de formas de manejar o dinheiro com maior facilidade. Da forma como está, a tendência é que todos os estados da nação, salvo o estado de São Paulo e algum ou outro do Sul, fiquem numa situação em petição de miséria praticamente. A tendência é que os estados, da forma como está, se mantenham com muita dificuldade para honrar seus compromissos, como o estado do Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, por exemplo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o diretor do Ciesp-Fiesp, Guilherme Feitosa. Em São Carlos, o também diretor do Ciesp-Fiesp, Emerson Chu. E em Franca, o advogado Fábio Genovez. Confeito, nós ouvimos atentamente as explicações, nós temos uma preocupação muito grande quanto ao aspecto econômico, o aspecto financeiro e o aspecto social. Agora, eu fico me perguntando, será que os políticos sabem que erraram ao criar municípios sem recursos próprios? Roberto, eles sabem, eles são conscientes disso, mas a verdade é que eles se esqueceram dos dois vértices dos três que o triângulo exige. A metáfora utilizada é o triângulo. Num vértice localiza-se a realidade política, e eles pensaram nessa realidade. Mas os outros vértices, a economia e as finanças. A economia é uma realidade que depende do número da renda gerada. Economia é exatamente isso. Agora, as finanças, que são a ciência do dinheiro, também precisa lastrear investimentos para poder o setor público se sustentar, pelo menos, mesmo que não tenha grande quantidade de investimentos, para se manter e não depender da transferência de recursos de outras unidades de direito público. Por exemplo, a federação ou os estados. Mas, na verdade, o que nós temos foi a seguinte realidade. Para esclarecer, Robin Hood, o grande herói inglês, ele é uma lenda que ele tirava dinheiro dos ricos para dar para os pobres. Nunca aconteceu isso. A lenda de Robin Hood é que ele tirava do Estado para dar aos pobres o que o Estado tinha tomado deles. E esse faz daí nascer um sonho errado, Roberto. O sonho errado é acreditar que... O sonho atrapalhado. Atrapalhado. E o sonho atrapalhado, o sonho errado é pensar que o dinamismo se encontra no Estado, no poder público. O dinamismo se encontra na sociedade. O sonho errado é achar que encontra no Estado. Exatamente num momento em que nós passamos do capitalismo de Estado para capitalismo de mercado. O capitalismo de Estado impulsiona a economia através das estatais, federais, estaduais e municipais, das fundações públicas e através dos poderes públicos municipais também, onde se localizam o problema dos municípios que não têm recursos próprios para se manter. Essa é uma realidade. O caminho correto é, em primeiro lugar, tomado exatamente pela proposta do ministro Paulo Guedes, que é a fina flor do pensamento liberal. O caminho certo é, em primeiro lugar, evitar o surgimento de novos municípios que não tenham recursos próprios para se manter. Esse é o primeiro ponto. O segundo é extinguir aqueles que há muito tempo não têm recursos próprios de se manter e que vinham onerando o contribuinte através de transferência de recursos da União para o município
ou do Estado, e às vezes transferindo de recursos da União e dos Estados para manter um município que não tem a menor condição. Se no Estado de São Paulo existem municípios nessa condição, imagine em outros estados com economia mais frágil. Todos os outros estados têm menos PIB do que São Paulo, e muito menos PIB. No setor industrial, mais de 1/3 do produto industrial brasileiro é produzido no estado de São Paulo. Agora, você imagine os outros estados muito mais frágeis, muito mais fracos, então, do que São Paulo. Mas cheio de coronel. Mas muito mais, né? Aquele livro. É aí que mora o negócio. É um dos problemas exatamente esse, né? O livro Coronel, Isso. Inchada e Voto, Sim. do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, trata desse assunto de maneira singular e única. É quando nós vemos a realidade, não através da ótica da política, não através da janela da verdade histórica, mas através da literatura, que é aquela que é a arte que mostra muitas vezes uma verdade escondida em outras áreas do conhecimento humano. Então nós temos o seguinte: às vezes o que é bom, Roberto, para o futuro pode parecer errado para o presente, muitas vezes. Essa realidade de transformar o capitalismo de Estado gradativamente em capitalismo de mercado mostra uma realidade oculta. E pode-se chegar erradamente a uma conclusão de que é uma decisão errada. Mas o futuro sempre começa com as decisões que nós tomamos no presente. Se nós não tomarmos decisões corajosas no presente, nós não conseguimos começar a construir o futuro, que são as medidas corretas que estão sendo tomadas dentro dessa linha. Muitas vezes nós erramos não tendo a coragem suficiente ou tomar decisão correta no momento certo. Não existe decisão correta tomada com informação errada. Você não decide corretamente se a informação chegou a você de maneira errada. Os políticos, os próprios deputados, os senadores, têm que tomar a decisão correta, sabendo que eles têm que ter informação correta. Por exemplo, quantos municípios, na verdade, não têm recursos para se manter? Segundo lugar, quais os municípios que têm um mínimo de população? O Lewis Mumford, o grande pesquisador norte-americano, dizia o seguinte: antigamente, a cidade era um mundo. Hoje, o mundo é uma cidade. Então, nós queremos construir municípios, que são o sinônimo administrativo de cidade, que seja o habitat de cidadão para desenvolver a cidadania. A consequência imediata se dá do ponto de vista político. E o outro lugar, Roberto, de maneira bem nítida, é que nós precisamos de construir cidade que no futuro, já começando no presente, sejam bairros de uma mesma cidade. Hoje, o mundo é uma cidade. Se o mundo é uma cidade, todos os municípios são bairros de uma mesma cidade. Mas, para isso, eles têm condições de ter recursos próprios e também ter condições financeiras de construir a cidade que, no presente, lance as bases do futuro. Faltando geopolítica, estudo muito mais aprofundado. Geopolítica, geoeconomia e geofinanceiro. Perfeito. Mas, a verdade, o fundamental, Roberto, é a verdadeira e correta geopolítica, que não se conhece devidamente e, às vezes, até militares não conhecem. Eu não vou falar nada, mas... Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto. Boa semana para você. A você também. Obrigado.